Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui para fazer a direção da nossa reflexão desse dia de hoje. Importante chamar a atenção que a nossa casa tem mantido o seu compromisso de diariamente, de segunda a sábado, subir no seu canal no YouTube uma palestra com reflexões a respeito da doutrina espírita. E aí, por conta disso, eu convido todos vocês a nos acompanharem no nosso site www.rita.org.br. Lá nós fazemos as divulgações das nossas tarefas doutrinárias que nós mantemos num formato diferente, mas mantemos. A divulgação das tarefas assistenciais, a forma como temos conseguido assistir os nossos assistidos, como chamamos. As tarefas mediúnicas também, lá nós temos informação sobre isso. Nos sigam também no Instagram, no nosso canal no Instagram, além do YouTube que vocês certamente estão assistindo agora por conta da nossa reflexão. Então vamos fazer a nossa oração para começar a nossa palestra dessa tarde de hoje. Jesus querido, nós te buscamos, Senhor, nessa hora, através da tua imagem na nossa tela mental. Rogamos a ti, Senhor, a permissão para iniciarmos a nossa reunião dessa tarde. Que ela possa, Senhor, transcorrer num clima propício a todas as reflexões que a doutrina espírita nos proporciona fazer. Que os espíritos trabalhadores do nosso Rita de Cássia possam adentrar durante os próximos momentos cada um dos lares aqui representados, fazendo vibrar magneticamente nesses ambientes, fazendo vibrar sobre cada um daqueles que se conectam mentalmente nessa hora, as vibrações de serenidade, de esperança, de confiança tão necessários a esse momento que vivemos. Que seja, Senhor querido, na tua bênção, na sustentação dos guias e dos mentores espirituais da nossa casa. Também que rogamos o envolvimento para nossa companheira Cristine Costa, que trará para nós a reflexão dessa tarde, mas que seja então, com essa permissão, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a palestra dessa tarde com paz e serenidade em nossos corações. Bem-vinda, Cristine. Então, boa tarde a todos. Hoje é o último dia dessa propaganda, né, desse convite que a casa tem feito aí fez ao longo da semana toda a respeito do um momento de reflexão especial que a casa faz todo ano, geralmente nos dias de carnaval. Fazíamos presencialmente, toda a casa ficava ocupada, as várias salas, realizando os estudos doutrinários daquele tema específico escolhido para a reflexão daquele ano. E esse ano, um pouco diferente, como tudo está diferente de tudo quanto foi antes, nós vamos manter o nosso estudo nos dias de carnaval, mas de uma forma um pouco diferente, nos adaptando aí à realidade que a pandemia tem exigido de nós. Então hoje é o último dia de reflexão, é o último dia de convite para as inscrições, para quem se interessar. As inscrições poderão ser feitas assim que essa palestra terminar. Vocês podem acessar ou o site da casa ou o Instagram, terá um link lá para essa inscrição. Lembrando inicialmente aqui, eu vou relembrar no final que as vagas são limitadas, mas certamente estará conosco
nesses 3 dias, dias 14, 15 e 16 de fevereiro, na parte da manhã, de 9 a meio-dia e meia, 1h mais ou menos, o nosso estudo de carnaval moldado agora para esses tempos que estamos vivendo. Então, é mais uma palestra igual a todas as que nós ouvimos durante a semana sobre o tema, o convite para a convocação para esse estudo. O tema do encontro desse ano, o título dele é O que é melhorar nessa vida e como mudar? São 2 perguntas. E aí, entre parênteses, para dar assim um pouquinho mais de informação, uma reflexão sobre o autoconhecimento e a transformação. Então, esse tema, ele foi elaborado aí ao longo desse ano, do ano passado, quero dizer, pensando muito em tudo que nós temos vivido desde o ano passado até agora, cada um de nós individualmente, cada um nos seus núcleos familiares e na sua vida de relação. Como que todas essas mudanças impactaram na nossa vida, que interpretação, que leitura nós fizemos a respeito de tudo que nós vivemos. Então nós vamos poder, durante esses 3 dias, refletir especificamente sobre todas essas questões, com base sempre com referência no Livro dos Espíritos, ou seja, assuntos que são palpitantes e estão presentes e importantes e relevantes para nós até hoje, até esse momento, há quase um ano, lidando aí com todas essas novas nuances do viver no planeta Terra, mas pegando a referência no Livro dos Espíritos para podermos ter como base da nossa reflexão todas as informações que os Espíritos nos trazem. Então, os assuntos, que nós iremos abordar durante os 3 dias de encontro, primeiro vamos falar sobre mudança, depois propósito, depois autoconhecimento e transformação, depois falaremos ou refletiremos sobre a questão da vontade e, por fim, a esperança. Então, um pouquinho de cada assunto, só para assim dar um gostinho a mais, para ver se a gente fica com mais vontade de fazer a inscrição. A mudança, inicialmente, é o primeiro assunto, que é o que nós estamos presenciando diariamente desde março, no nosso país, desde março do ano passado, outros países até antes disso. Então, pensar sobre a mudança, qual é o papel que ela tem, o que ela traz, como que eu me sinto diante de situações que eram de um jeito e agora eu preciso ter uma outra rotina, um outro ponto de vista, uma outra análise a respeito das mesmas coisas, como que eu lido, como é que eu trabalho com isso tudo. E aí, nós, só para deixar aqui uma reflexão rápida, vinculando já o Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, Kardec pergunta se a destruição é lei da natureza. E os Espíritos dizem que sim, mas que a gente precisa entender que destruição não é um fim, mas ela está sempre ligada e conectada com a questão da transformação. Ou seja, na vida passamos por ciclos na nossa vida. A gente passa pela infância, depois a gente entra na adolescência. Cada etapa da nossa vida traz uma nova visão, uma nova atitude, uma nova maneira de pensar e de ver a vida e da gente também se ver como indivíduo. Da mesma forma que na nossa vida existem essas etapas e são ciclos, então a infância termina, entramos na adolescência, a adolescência termina, então entramos na fase adulta,
jovem adulta, depois mais maduros, enfim, a gente vai percebendo que mesmo que nós não gostemos muito dessa movimentação, a vida nos pede sempre que observemos ciclos que se iniciam e que terminam para outros começarem. E o nome desse processo é transformação. O objetivo dos inícios e fins de ciclos falam sempre para nós de transformação. E não é transformar, né? Sair desse lugar, vir para um lugarzinho mais para a esquerda ou um lugarzinho mais para a direita. É uma transformação para frente, sempre, porque estamos inseridos, existe uma grande lei que rege a vida, não só individual, como da coletividade, como do planeta, como do universo, é uma lei de evolução. Tudo está em constante movimento, movimento para transformar e transformar sempre para melhor. Essa é a lei de progresso que está lá no Livro dos Espíritos, que nos fala disso. Então a mudança está na base dessa transformação. Então, durante o encontro, nós vamos refletir sobre todas essas questões, né? Como que eu lido com a mudança, como é que eu fico, eu gosto, eu não gosto, eu entendo, eu brigo com ela, eu resisto, todas essas nuances desses aspectos da transformação nós vamos abordar no nosso estudo. Depois temos o tema seguinte, que é o propósito, onde nós refletiremos não sobre qualquer propósito, mas sobre qual é o meu propósito nesta vida. Eu, como indivíduo, o que eu tenho como proposta, o que eu desejo conquistar, o que eu desejo melhorar em mim ao longo do meu trajeto aqui encarnado, enquanto eu estiver aqui encarnado neste mundo. Nós, fazendo assim um pequeno spoiler, né? Nós temos uma reflexão muito interessante de um neurocientista na época da Segunda Guerra Mundial, judeu, Viktor Frankl. Ele passou por 5 campos de concentração durante a Segunda Guerra como judeu, e ele, como estudioso do comportamento humano pela sua formação, ele pôde observar como que as pessoas reagiam diante de situação extrema de vida e morte e de uma transformação profunda e absurda na vida de todas aquelas pessoas, convivendo com todos ali no campo de concentração. E ele sobreviveu ao campo de concentração, continuou trabalhando e pôde escrever livros a respeito da sua experiência. E ele constatou uma coisa muito interessante a partir dessa sua experiência. Só sobreviveu às dificuldades e aos horrores do campo de concentração na Segunda Guerra quem tinha um propósito de vida para depois daquela etapa. Essas pessoas conseguiram sobreviver ao campo de concentração. Então, quando nós estudarmos o propósito no nosso encontro, nós vamos pensar a respeito e refletir e conversar, trocar ideias a respeito exatamente dessa questão. Eu tenho um propósito nessa vida? Eu sei minimamente o que eu quero conquistar, valores pessoais aqui desse mundo, mas também pessoais internos para a evolução da minha alma, para que eu saia dessa vida melhor do que quando eu aqui cheguei. Então são reflexões em torno desse assunto. Depois temos o autoconhecimento e a transformação. É uma parte onde nós vamos aprofundar a respeito do autoconhecimento, não de uma forma teórica, teorizando sobre o que é o autoconhecimento, mas faremos umas atividades bem práticas para
vivenciarmos o que é um processo de autoconhecimento assim de uma forma bastante interessante, bastante leve e provocadora para todos nós. Depois vamos pensar um pouco a respeito da vontade, porque a vontade está na base desse propósito, né? O que eu estou fazendo aqui? A partir do momento que eu entenda minimamente, não entendemos amplamente, mas temos algumas noções do que estamos fazendo aqui. E para implementar, para colocar em prática esse propósito, precisamos ter a base, o conhecimento da força que é a vontade na nossa vida, impulsionando a cada um de nós na direção daquele objetivo que está mais adiante de todos nós, em termos da possibilidade da realização e da concretização dessas ideias, desse projeto de vida. E por último, o assunto é esperança, porque muitas vezes nós queremos mudar, nós temos a vontade, mas muitas vezes nos falta aquele combustível que nos faz visualizar já uma nova etapa vencida mais lá adiante. Quem orienta essa visualização, que é esse combustível que vai nos movimentar, fazendo com que a gente, mesmo que seja difícil, a gente cai, levanta e continua e dá mais passos, e daqui a pouco a gente tropeça, mas a gente continua nessa vontade de ser melhor. Quem conduz, quem orienta esse processo é esse belo sentimento, essa bela virtude chamada esperança. Então, em linhas bem gerais, esses são os assuntos que serão abordados para amarrar toda essa reflexão sobre o que é melhorar nessa vida aqui, na vida material, não é quando a gente desencarnar, e como fazer isso, como melhorar, o que eu posso fazer objetivamente, concretamente, para ser uma pessoa melhor, sair dessa vida mais contente quando eu olhar para trás e aquele passo ali foi um passo bem dado, eu fui bem orientado ali naquele momento, eu fui avançando, eu fui melhorando, para que a gente tenha de alguma forma assim orgulho de todo o nosso caminhar, todos os passos que nós demos na direção de sermos uma pessoa melhor. E aí, quando eu estava pensando a respeito dessa apresentação, desse convite, né, como ele foi feito aí ao longo da semana toda, eu me lembrei daquela lenda egípcia que está na introdução de um dos livros de André Luiz, eu não me lembro se é Nosso Lar ou se é Mensageiros. Eu acabei não olhando, depois, quem puder olhar, eu agradeço. É uma lenda egípcia que fala do peixinho vermelho. Libertação? Libertação. Ajuda dos universitários. Então é a lenda do peixinho vermelho, é uma lenda antiga, provavelmente oriental, porque os orientais adoram essas histórias que trazem uma série de reflexões para todos nós. Então era um peixinho que vivia num lago, junto com outros peixes, e os peixes estavam ali super acostumados com aquela vida ali do lago, muito tranquila, muito pacata. Então comiam uma larva aqui, uma outra ali, e o peixinho, por ser bem mais magrinho, bem menor do que os outros, que eram bem mais gordinhos e maiores, ele sempre sobrava muito pouco do alimento que existia disponível ali no lago para ele, porque os outros eram maiores e conseguiam abocanhar a melhor parte do alimento. Então, por ele ser menor, mais ágil e estar sempre buscando a sua sobrevivência, ele buscava vários cantos do fundo do lago para encontrar algum alimento para ele.
E com essa necessidade de sobrevivência, ele conhecia, tinha mapeado todo o fundo do lago, ele conhecia todos os lugares ali onde tinha uma larva melhor, uma que tinha sido, não tinha sido vista por um dos peixes. Então ele estava sempre nessa agilidade da busca pela sua sobrevivência. E nessas pesquisas assim de fundo de lago, para poder sobreviver, ele descobriu que tinha uma grade que os outros peixes nem conheciam. E aí ele ficou curioso, começou a se aproximar ali da grade, tentou passar entre as frestas e percebeu que ele ainda não conseguia passar. E depois de muito esforço, Emmanuel, que relata essa historinha, ele diz que o peixe teve que perder algumas escamas para poder passar, teve que fazer o seu esforço. Finalmente ele consegue passar entre as frestas daquela grade e ele ganha o oceano. E quando ele ganha o oceano, ele lembra da vida que ele tinha antes naquele lago restrito, cheio de lama, os peixes todos já bem refestelados lá na lama, e ele fica absurdamente encantado com a imensidão das coisas que ele descobre no oceano. E aí ele pode fazer uma comparação da vida que ele tinha para aquela vastidão que ele conhecia agora. Milhões de outros tipos de peixe que ele nunca tinha visto, alimentação completamente diferente, enfim. É como se ele ele estava realmente num mundo completamente novo. Mas aí ele se lembra dos seus companheiros lá do lago e resolve voltar a fazer o caminho de volta, passando pela fresta de volta para contar para os amigos o que ele tinha visto, o que ele tinha descoberto do outro lado da grade. E aí ele começa animadamente a contar de todas as novidades. Os outros peixes, onde estavam, ficaram, debocharam dele, ou outros nem deram ouvidos, falando que ele estava falando de coisas completamente absurdas e fantasiosas. E que eles iam preferir ficar ali onde eles estavam, porque aquela vida ali estava muito confortável. O peixinho tentou, mas algumas vezes não deu certo, então ele voltou, passou pela frestinha lá da grade e ganhou o oceano novamente. E aí Emmanuel conta no final da história que sobreveio uma grande seca numa determinada época naquele país e o lago secou. E quando o lago seca, os peixes que estavam todos ali confortáveis morrem. Emmanuel, nessa história, ele diz que André Luiz se compara a esse peixinho, né? Que ele vem do mundo espiritual trazendo as notícias desse outro oceano que a gente não conhece. Ele vem como esse peixinho animado para contar as novidades, né? Mas eu não queria pegar esse aspecto da história, mas lembrar para nós exatamente esse período que todos nós estamos vivendo. De alguma forma, as mudanças chegam para retirar a gente de lugares mais estreitos, de maneiras de pensar mais estreitas, de ideias que já estão às vezes gastas, para que a gente possa ganhar uma perspectiva mais ampla a respeito de nós mesmos e a respeito da vida. Mas, para a gente poder ir para o oceano, como o peixinho foi, a gente talvez perca algumas escamas para poder passar na frestinha da grade, né? Às vezes a gente está um pouquinho mais avantajado de tamanho, a gente precisa deixar para trás algumas partes de nós para que a gente possa nos se permitir ganhar o oceano. Então a grande reflexão que poderemos fazer também nesse encontro é a respeito exatamente daquilo que podemos estar perdendo agora para ganharmos mais com todo esse processo que nós estamos atravessando. Então são reflexões muito oportunas,
muito importantes, muito relevantes para cada um de nós como indivíduos, também como espíritas, também como cidadãos desse país, desse planeta. Porque estamos vivendo um momento bastante particular e especial e precisamos, de alguma forma, como o peixinho fez, ganhar o oceano para ampliar a nossa visão a respeito de todas essas coisas que nos acontecem nesse momento aqui na Terra. Então é uma oportunidade, assim, eu diria, imperdível de reflexão. As inscrições começam logo no final aqui dessa última palestra. Podem ser feitas num link, tanto no Instagram da casa quanto no site, né? Aquele que o Gustavo mencionou aqui no início. Rita, www.rita.org.br. Ok, esse é o site, também temos um Instagram, né? E tá lá o link, é só clicar no link e fazer a inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas, porque trabalharemos com a plataforma Zoom, então teremos salas virtuais, já que não podemos ter as salas físicas, teremos as salas virtuais com um número limitado de pessoas, porque senão as pessoas acabam não podendo participar e conversar e fazer perguntas e trazer as suas impressões. E o lanchinho fica por conta de cada um. Quando era aqui na casa, todo mundo podia confraternizar na hora do lanche. Dessa vez não vai ser possível, mas poderemos compartilhar ideias e impressões enquanto o estudo estiver acontecendo. Então serão 3 dias, 14, 15 e 16 de fevereiro, repetindo, de 9 da manhã a 12h30, 12h45 mais ou menos, e estão todos convidados, esperando a todos e que possamos nos encontrar então nesses 3 dias. E rogando aos espíritos amigos que nos abençoem, tanto agora quanto nos dias de encontro, onde poderemos certamente sentir a presença desses amigos perto de nós agora na nossa casa. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Cristine, pelas suas reflexões, pelo convite, que possamos aproveitar. Vamos então orar para encerrar esse nosso momento de palestra. Senhor Jesus, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade desses momentos de reflexão, pelas bênçãos, Senhor, que adentraram a cada um dos lares aqui presentes, através dos trabalhadores espirituais do nosso Rita de Cássia, que envolveram a cada um de nós. Profundamente agradecidos, Senhor, rogando a Tua sustentação para os nossos dias, rogando, Senhor, que cada vez mais possamos criar a conexão mental contigo, com a nossa casa, com os espíritos trabalhadores do Rita, não apenas nos momentos de palestras ou de estudos, mas na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que trabalham nos hospitais, combatendo a doença tão grave que nos assola, que eles possam se sentir fortalecidos no Teu amor, no Teu sopro de esperança e de confiança. Que seja, Mestre querido, na Tua bênção, na bênção e na proteção dos trabalhadores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos encerrar a reunião dessa nossa tarde, guardando a paz e a serenidade em nossos corações.